Salve, salve galera da Placar TV, sejam muito bem-vindos a mais um programa especial aqui na Inglaterra, nessa nossa série sobre a Premier League, ouvindo os grandes destaques da Liga Inglesa. Nesse caso, um dos grandes destaques do futebol internacional nos últimos anos. Jorginho, prazer, cara. Uma honra. Prazer. Na verdade, é você que está nos recebendo na sua casa, né? Obrigado pela hospitalidade. Não, que é isso, prazer. Jorginho, jogador da seleção italiana, catarinense, com passagens pelo Chelsea, agora no Arsenal, teve que mudar de casa aqui em Londres, né? Na mesma cidade, mas teve que mudar, né? Mas tu viu que longe que é, né? É longe, pô. Eu achei que era mais perto. Não, Londres é grande, cara. É grande pra caramba. Mas, poxa, eu queria primeiro te agradecer mesmo pela oportunidade e te perguntar o saldo desse primeiro semestre na casa nova, assim, as expectativas foram atendidas, como que você se adaptou nesses primeiros 6 meses de Arsenal? Então, a mudança foi bem positiva, né? Eu já imaginava mais ou menos o que me esperava, mas me surpreendeu também positivamente internamente no clube e também o acolhimento, né, da torcida e internamente também, de como foi muito bacana, como o clube está organizado, como o projeto está tão bem encaminhado, né, então isso facilitou bastante a minha mudança e a recepção que eu tive dos jogadores também, de toda a comissão, de todos os funcionários, foi simplesmente fantástico. Eu me senti muito bem recebido, e quando você é bem recebido dessa maneira, tudo facilita, né? Tem os brasileiros lá também que ajudam, né, Sim, na adaptação. Isso, tem os brasileiros que ajudam na adaptação, e querendo ou não, já tinha jogado bastante contra tal, então já tinha bastante respeito, né, de ambas partes. Então foi bem bacana e eu tô muito feliz. De verdade. O estilo de jogo do Arteta, né, de posse de bola, bastante assim, também te favorece, né? Acredito que sim, acredito que o método de trabalho, né, a cultura que o clube tem agora, o estilo de jogo, acredito que tudo favoreceu as minhas características, a como eu sou como pessoa e como profissional também. Então, acredito que tudo isso tenha facilitado na minha mudança. E dessa forma acaba tendo os resultados, né, melhores em campo de todo o trabalho externo. Certo. E Jorginho, a gente está tentando entender assim, o que a Premier League tem de tão especial, por que hoje praticamente todos os jogadores gostariam de estar aqui, né, o campeonato mais disputado, mais desejado e tal. Você que teve experiência na Itália também, quais as diferenças assim, no nível de jogo e talvez de organização do campeonato como um todo? Acredito que a Premier League seja especial exatamente pela competitividade, né? É incrível, porque você vai jogar com quem está mais abaixo da tabela, e para você ganhar você tem que suar muito. Você vai em todos os estádios sempre cheios, lotados, sempre com uma atmosfera fantástica. Então isso é o sonho de todo jogador, né? Quando era criança, de jogar com o estádio cheio, campo bom, todo o campo sempre bom. Então isso tudo encanta qualquer atleta, e aí quando você chega aqui e você vê essa realidade, você fala, uau, caramba, é realmente tudo isso que a gente vê de fora, né? A questão dos gramados chama muita atenção mesmo, né? A qualidade, todo gramado muito bom, né? Não sei se na Itália era assim também, né? Não, você pegou vários, né? Eu peguei vários estádios com gramados que você falava, nossa, não dá pra jogar aqui, né? Mas tinha que jogar, então... No Brasil nem se fala isso aí, né? Não sei, nunca joguei lá. Mas eu tava conversando com o William sobre isso também, de como, assim, o Campeonato Brasileiro melhora o nível, os jogadores, mas se o gramado não for bom, não tem como ter espetáculo, né? Mais para jogadores como você. Fica mais difícil, né? Complica bastante. Aí depois, querendo ou não, o entretenimento é outro, porque o espetáculo é outro. Então, acredito que a questão gramado interfira muito na questão de qualidade de jogo, né? E aí quando você tem gramados como você tem aqui, acaba facilitando, e aí é um espetáculo mais bonito, um futebol mais bonito para as pessoas que gostam do futebol, gostam de assistir, né? Certo. E, bom, você fez, né, uma troca que não é fácil, trocar de time na própria cidade, assim, isso
no Brasil e até mesmo na Itália, eu sei que tem um peso assim muito forte. Para você, como é que foi? Você teve algum receio de aceitar a proposta e pensou, poxa, na mesma cidade pode me dar problema, ou aqui também isso é mais tranquilo na Inglaterra, a forma como os torcedores lidam com isso? Não, acredito que seja um pouco diferente, né? Tem um pouco mais de respeito. A situação é que eu não me sentia mais parte do projeto, né? Então eu me senti livre de poder buscar o que eu achava que fosse melhor pro meu futuro, né? E a torcida do Arsenal te recebeu bem também, sim. A torcida do Arsenal me recebeu de braços abertos e já cantam, né, o meu nome. Isso é muito gratificante e é mais um motivo do porquê eu me entrego ainda mais para poder retribuir esse carinho, né? Certo. Jorginho, você tá com 31 anos ainda, jovem, tem um longo período pela frente. Passa rápido, cara. Né? Vou até pegar aqui a nossa capa aqui, acho que esse foi o grande momento, né, da sua carreira, né? A conquista da Euro pela Itália em 2021, foi uma capa, a gente até fez agora, né? Um perfil, então, até agora, mas também já teve Mundial de Clubes, a Champions League, assim, queria te perguntar, qual foi o grande momento mesmo da sua carreira, assim, talvez aquele campeonato, aquele gol, aquela situação que te faz pensar, poxa, valeu a pena sair lá de Imbituba, pegar naquele projeto, toda a sua correria de vida, assim. Então, acredito que tiveram vários momentos marcantes, né? Tem vários momentos marcantes, mas acredito que o momento, assim, chave até agora, né? Até então, foi em um mês, né? Em um mês, porque passou tudo muito rápido, que não deu nem muito tempo, assim, para parar e entender o que aconteceu, porque foi um atrás do outro, assim, tudo muito rápido. Campeão da Champions, né? E da Euro na sequência. Foi campeão da Champions, aí depois na sequência foi campeão da Euro, aí na sequência teve o troféu de melhor jogador da Champions, e aí depois em seguida ganhamos a Supercopa. Então foi uns 2 meses assim com muita coisa uma atrás da outra, sabe? E acredito que com certeza esse tenha sido o momento mais alto assim na minha carreira até então. E foi difícil assim de lidar com essa mudança, talvez? Você era um jogador muito conhecido já, mas você se tornou uma estrela concorrente a prêmios grandes e tal. Não, como você lidou com isso? Cara, estrela não. Não, estrela não. Só me tornei um jogador com mais títulos, né? Talvez mais reconhecido. Mas sempre lidei com essa questão com muita tranquilidade e curtindo bastante o momento, sabe? Porque isso passa, né? Então, curtir o momento do que estava acontecendo para mim foi bem importante e foi muito legal, né? A realização de sonhos, né? Quando você pensa em cada conquista, você acaba pensando em tudo que você passou e pensando, valeu a pena tudo, sabe? Toda a ajuda dos meus pais, da minha irmã, das pessoas que sempre estiveram perto de mim. Enfim, quando chega nesses momentos, é muito gratificante e a felicidade é tão grande que às vezes você pode até esquecer de parar e apreciar, né? Certo. Então, foi muito bacana. Na época falou-se muito, né, sobre a possibilidade de você ganhar a bola de ouro, você mesmo, né, acreditava, confiava e com as conquistas, né, a base da sua confiança eram os títulos que ninguém ganhou tantos títulos quanto você naquele período. Você ficou chateado de não ganhar a bola de ouro? Era um objetivo ou não? Não, chateado não. Zero. Porque, querendo ou não, se você para e analisa, me diz quando criança eu ia pensar que fosse chegar ao 3º lugar, sabe? Então, às vezes, muitas pessoas, elas olham pro que não tem ao invés de olhar pro que tem, né? E então eu tava olhando pro que eu tinha e eu realmente tava muito, muito, muito feliz e agradecido por tudo que estava acontecendo. Certo. Jorginho, nessa edição da Placar de 2021, a gente contou bastante da sua história, né? Um perfil da sua carreira. Quem não leu, tem no nosso site, é só pesquisar. Mas queria passar um pouquinho pelos seus inícios lá em Santa Catarina, em Bituba, depois no projeto, né? Qual que é a cidade? Guabiruba. Isso. Que tinha um italiano, né? Que tinha um projeto lá e foi daí que você deslanchou, mas para chegar no Napoli, né, conhecido, você teve que dormir até em monastério, né? Como foi isso daí? Foi... A parte pior nem foi essa. Enfim, eu sou natural de Bituba, né?
como muita gente já sabe. E eu tava lá jogando esses campeonatos de fim de semana, que a criançada joga, na escolinha da Vila Nova com o Mário Júnior. E aí depois eu já tinha passado pelo São Paulo, pelo Palmeiras e pelo Inter, e não tinha dado certo. Então eu estava na minha cidade de novo, até que chegou esse empresário, era um empresário italiano, viu a molecada jogar nesse final de semana e foi conversar com os pais, explicando que tinha esse projeto. Ele tinha essa escolinha de futebol na cidade de Guabiruba, em Santa Catarina, deve ser uns 250 quilômetros, talvez, de Imbituba. E ele explicou que tinha esse projeto, que ele queria levar as crianças para essa escolinha de futebol, teria alojamento lá e tudo. E aí ele escolheria quem, na opinião dele, teria futuro na Europa. Então a intenção era já levar para a Europa desde o começo, né? Certo. E eu fui para lá quando eu tinha 13 para 14 anos. E lá foi a parte pior. Lá foi a parte mais difícil, assim. O início. O início mesmo, porque o alojamento variava da idade de 13 a 17 anos, se eu não me engano. E moravam todos juntos, né? E esse alojamento era bem complicado porque às vezes faltava luz, às vezes faltava água quente. As pessoas acham que a Europa é tudo, né? Primeiro isso era no Brasil ainda. Isso era, lá em Guabiruba. Tá, antes de ir. Antes de ir. Então, que foi a parte mais difícil, assim. Então, eu comia a mesma comida 3 dias, sabe? Tomava banho frio no inverno, e lá em Santa Catarina é frio. Verdade. Então, passei por algumas bem fortes lá, sabe? E, poxa, do quase banheiro uma criança, sujo. né? Aconteceu de minha mãe ir me visitar e ela ver a situação de como estava o alojamento e falar que a gente ia embora. Falou, a gente vem de família humilde, mas você não precisa disso, né? Então, pega suas coisas e vamos embora. Falei, não vou embora. Não vou embora. Se eu não virar jogador, vou ter que te culpar, né? Aí minha mãe foi embora chorando de lá. Fiquei 2 anos lá, nessa situação. Tanto é que depois de... Passou vários anos. Depois que eu saí de lá, por bastante tempo eu não conseguia comer comida ensopada. Te lembrava daquele período. Eu só senti o cheiro assim e já não conseguia, sabe? E aí eu acabei indo pra Itália, onde eu cheguei no monastério. Em Verona, Em Verona, Aquela praça que as pessoas vão de turismo lá, acha bonito e tal. Você passou um tempo ali, né? Bastante. E aí, de morar com 50 atletas, passei a morar com 5, né? Nós éramos em 6 num quarto. Aí o quarto pequenininho e tal. Chegamos lá, vivemos com 20 euros por semana. 20 euros por semana que não dava pra fazer quase nada, né? A gente foi sempre muito bem tratado lá. Tenho um carinho muito grande pelas pessoas do monastério. A senhora da limpeza, a Gabriela. As 2 cozinheiras, a Lucia e a Bruna. O padre, que era o responsável, né? O padre Michele. Então a gente sempre foi muito bem tratado lá. Mas a gente tinha café da manhã, almoço e janta. Mas não tinha... pra mais nada, né? Então, com os 20 euros, nunca vou esquecer, porque toda semana era a mesma coisa. Tinha um cartãozinho que tinha uma senha, aí você raspava assim, uma raspadinha. E aí, com aquele cartãozinho, você tinha ligação pro Brasil de 1 hora e 6 minutos. Já era 6, custava 6 euros. Colocava 5 euros de crédito no celular, não podia colocar 10, já era muito. Aí já dava 11. Usava 2, 3 sempre para comprar um desodorante, um shampoo, alguma coisa, necessidade básica. E aí o que sobrava de 4, 5 ou 6, guardava pro fim de semana para ir na Lan House. Na época a internet era mais difícil, né? Verdade, né? Aí ia na Lan House para usar o Orkut, o Messenger. Então... matar a saudade das pessoas. Foi assim por 1 ano e meio. Foi longo. Até que chegou um momento que eu já estava treinando profissional. E não tinha um contrato, vivendo com os 20 euros. Aí onde entrou meu grande amigo, né, meu irmão Rafael. Goleiro, né? Goleiro. E viu que tinha alguma coisa de errado, conversou com o João, meu empresário, o empresário dele na época. E a gente viu que tinha alguma coisa de errado e aí descobrimos que, né, que o italiano que tinha que me levado acabou sendo malandrinho, vamos dizer assim. Tava levando uma parte. Entendeu? E aí eu queria desistir de futebol. Queria desistir, liguei pra casa chorando pros meus pais. E a sorte de ter
pessoas que te colocam pra cima ou pra baixo do teu lado, né? Uhum. E eles não deixaram eu voltar, graças a Deus. Eles não deixaram eu voltar. Falaram, não, você já tá muito longe, você já passou por muita coisa, você já tá até treinando profissional. E aí foi onde troquei de empresário, Uhum. assinei meu primeiro contrato profissional, e aí foi onde começou. Fui emprestado pela primeira vez para um time da quarta divisão, depois voltei pro Verona, que estava na Série B, Uhum. e aí dali foi pro Napoli. E essa é a história de muitos jogadores e meninos que tentam ser jogadores, são muitos percalços ao Com longo certeza, da trajetória muitos, e poucos muitos, que resistem, muitos, né? vi muitos atletas desistirem, muitos. Uhum. E, vou te falar, vários com potencial. Vi jogadores, atletas, né? Meninos que jogavam melhor que eu na época. E então desistir para eles foi a escolha certa, né? Uhum. Não conseguiram, com a distância e com todas as dificuldades, não conseguiram seguir adiante e persistir, mas é aquilo, sem persistência é difícil de chegar. Né? Certo. E bom, aí já pulando um pouco para a seleção italiana, a gente sabe que você teve a possibilidade de jogar pelo Brasil, teve que decidir, imagino que não tenha sido nada fácil, mas você decidiu e tá, é um nome desses últimos 5 anos aí frequente na seleção italiana, viveu o auge na Euro, que eu imagino que tenha sido uma catarse lá no país. Foi uma loucura. Deve ter sido uma loucura. E aí, só que depois veio a decepção de não classificar para a Copa do Mundo, assim. Isso é mais um desses capítulos de resiliência para você, assim, como que você está lidando com isso? Porque a gente sabe, né, o jogador com dupla nacionalidade, na hora que ganha ele é exaltado, mas na hora que perde nem sempre, né? Às vezes certeza. a cobrança o pênalti. no seu caso ainda teve esse agravante do pênalti. Como que foi para você, assim, ainda mais que você não está mais morando lá? Sim. Você volta com a seleção. Acho que foi um ponto positivo que eu não tava mais morando lá, sinceramente. Uhum. Porém, eu senti, lógico, né? A gente é ser humano no fim, entende? E tudo que você não quer é errar. Mas somos humanos, né? Mas eu entendo também a decepção dos torcedores, do país. E foi tão triste para eles, mas foi ainda mais triste para mim, sabe? Sim. Foi quando você erra, as pessoas vê você errando e te criticam, e a crítica faz parte, né? Vem essa pressão e essa responsabilidade vem junto. Mas o sentimento é forte. E aí depende de como você reage a isso, né? Depende de como você reage. Eu busco sempre buscar o lado positivo nas coisas. Então eu transformo todo esse sentimento em motivação para conseguir fazer melhor da próxima vez e ainda tá nos meus objetivos. Disputar uma Copa com a Itália. Com certeza. E, Jorginho, essa coisa do pênalti eu preciso te perguntar, porque assim, quem bateu pênalti no Interclasses já sabe que não é fácil. Você é um jogador que, em tese, nem deveria ter essa responsabilidade, não é um atacante, o camisa 10 e tal, mas você bate muito bem os pênaltis e sempre teve essa tranquilidade, até um método que é todo particular e que, assim, para quem vê de fora pensa, nossa, como ele tem coragem de fazer isso? Assim. Eu te pergunto, como você tem coragem de fazer isso? Acredito que a coragem vem da confiança, né? Então, para você criar essa confiança, você precisa praticar bastante. Então foi na base de muito treino mesmo, até o momento que eu me senti confiante de fazer aquilo. Eu comecei a mudar um pouco ultimamente, também pelo fato dos erros que aconteceram, então a gente aprende com os erros, né? Então para eu poder ter uma variação na batida do pênalti para poder dar mais dificuldade pro goleiro. Mas para chegar nesse momento da confiança foi bastante trabalho. E mesmo com os erros, você falou da questão da confiança, você continua batendo, se tiver outro pênalti você volta a bater, não tem? Com certeza, sem problema nenhum, mas aí é uma questão, para mim o pênalti tem que ser decidido pelo treinador, né? Certo. Antes. Para mim, não concordo muito dessa coisa de quem tá no campo se sentindo melhor. Não, para mim tem que ter o oficial, ele é o batedor, e se ele não se sentir bem, ele pega a bola e passa a responsabilidade para outro, porque pode acontecer também, sabe? Sim. Tá num jogo e tal, você não tá legal, o jogo e não é fácil você entender esse momento também, de falar, não tô legal, sabe? Mas para mim, o correto seria, né, na minha opinião, ter um batedor e depois
Se o batedor não quiser, não se sentir bem, quiser passar a bola, é a opção do batedor, porque vem a responsabilidade de cima, né? De cada um. Cada um tem o seu papel. Então, voltando à pergunta, eu sempre estou pronto e... Com certeza, eu vou tentar fazer o meu melhor. Tudo certo aí? Nossa, o câmera deu um espirro, mas acontece. Saúde, bate. Desculpa. Que eu magoei eu. Você é um dos jogadores naturalizados, né, da seleção italiana, sempre isso tem se renovado. Agora tem o Retegui, que é um jogador argentino, né, que nem chegou a morar na Itália, jogar na Itália e tal. Eles são bem recebidos no time, isso causa algum problema, assim, mesmo porque a gente está falando da Itália num momento político da Itália, assim, um pouco complicado, de extrema direita, com estrangeiros e tal. Tem algum problema nesse sentido na seleção? Não, sinceramente não. Sinceramente, não, nunca senti nenhum problema. E agora chegou ele também e foi super bem recebido. Então, entre nós jogadores, nunca vi nenhum tipo de problema assim. Porque, querendo ou não, pra estar ali também, são pessoas do bem. E acabam entendendo a situação, né? Entendendo, querendo ou não, a dificuldade de um estrangeiro chegando, se coloca no lugar e tenta só ajudar e trata muito bem. A gente já viu alguns vídeos de bastidores, né? Tem um documentário até do título da Euro e tal, e tem jogadores que às vezes a gente pensa que eles são super sérios, mas o Chiellini, por exemplo, uma figuraça, né? Antes, mais atrás o Buffon também, assim. Quem que são os caras mais resenha ali do vestiário da Itália, que talvez as pessoas nem imaginem, assim? O Bonucci, por exemplo. Bonucci também, Você olha pra ele é todo turrão assim, né? Ele é muito sério, mas ao mesmo tempo que ele é muito sério, ele pode ser bem brincalhão também. Então, aquela casca grossa ali, né, que você vê, tem um lado bem bacana também que talvez as pessoas não saibam. E Jorginho, o Busquets do Barcelona tá saindo do Barcelona, né? Agora a gente viu alguns jogadores falando sobre ele. Nos últimos anos a gente viu uma mudança dessa posição do camisa 5, né? Que é também a sua posição em que o passe virou, o cara saber passar bem a bola virou fundamental, né? Assim, Então, você acha que talvez se fosse 20 anos atrás, assim, você teria que jogar em outra posição, jogar mais à frente? Como que é essa revolução na sua posição? Talvez, né? Talvez. Acredito que não seja só a questão do passe em si. Acredito que seja algo um pouco mais amplo do que só o passe em si. Mas vem de controle, de entendimento de jogo, porque acredito que essa posição vem crescendo bastante pela responsabilidade que você dá ao time de poder sair de pressão alta. E o tempo está passando, o futebol está mudando, a intensidade do futebol está mudando. Então, acredito eu que jogadores com essas características hoje em dia estejam ajudando muito mais a saída de bola das equipes, né? Das equipes que querem, né? Dos treinadores que querem jogar nesse estilo. Uma posição de risco, né? Justamente por isso. Muita bola passa ali que você tem que resolver, né? Exatamente. Assim. Então, é uma questão não só de passe, mas uma questão de entendimento, de posicionamento, muita coisa junta, né? Não é só o passe. E quem foi o treinador que mais te desenvolveu nesse sentido, assim, de te tornar um meio-campista mais completo? Acredito que tenha sido o Sarri. Sarri no Napoli, né? Aliás, imagino que você tenha ficado muito feliz com o título do Napoli, né? Depois de tanto tempo aí. Com certeza, porque tenho um carinho muito grande pela cidade, né? Passei 4 anos e meio lá, 4 anos e meio fantásticos. E tenho só lembrança boa, muito carinho pelo povo de lá, pela comida. É bom, né? Então... Isso na Premier League não é tão bom, né? Quanto na Itália, a comida. O clima também não. O clima também não, né? A comida a gente vai no restaurante italiano que tem também, mas o clima não tem muito o que fazer. É mais difícil. É bem mais difícil. Mas enfim, acredito que o que mais tenha me desenvolvido e me ajudado nessa questão dessa posição com essas características para esse estilo de jogo tenha sido o Sarri. E Jorginho, como eu falei, você ainda tem muitos anos aí de carreira, mas você passa pela sua cabeça um dia jogar no Brasil? Você pretende encerrar na Itália aqui mesmo? Você já parou para pensar nisso? Já parei para pensar nisso, vou ser bem sincero contigo, mas o que vem acontecendo, que eu vejo daqui,
me entristece bastante, entristece muita gente, né? Essa questão até de segurança das famílias, sabe? Isso me fez pensar bastante. Eu tinha vontade de ver como era, né? No Brasil, você disse. No Brasil. E acabou que vendo muita violência, né? O futebol, ele envolve muita coisa, né? O futebol envolve muita coisa, muita gente, muitas emoções, mas acredito que tudo tem um limite, né? E você diz violência nas ruas ou nas redes sociais, com o jogador, em tudo? Em tudo. O que você acaba vendo é ameaçando família, ameaçando filhos, entrando em CT, agressão em aeroporto, você não poder ir num shopping com a sua filha se você perder um jogo. Isso para mim acaba passando um pouco dos limites, que acaba sendo para outros jogadores que teriam vontade de jogar no Brasil, porque o Brasil é um país maravilhoso, né? Que ama o futebol, e aí esse amor talvez tá indo um pouco longe demais, que acaba passando um pouco essa vontade, sabe? Então eu tô num momento que tô mais pro não do que pro sim, sinceramente. Certo. E aí você cogita talvez ficar mesmo na Inglaterra? Ou você ficar na Inglaterra ou voltar pra Itália? Tenho uma vontade de talvez ir pros Estados Unidos, ter uma experiência lá. Hoje tem muitos jogadores pensando em Arábia Saudita, né? O Oriente Médio. Eu não digo não para essas opções, mas acredito que até por uma experiência de vida mesmo, acredito que os Estados Unidos seria uma coisa bacana. Jorginho, falando sobre o futebol brasileiro, sobre nível de futebol brasileiro, você teve a chance de enfrentar o Palmeiras, né, que era o campeão da América, né? Foi um jogo difícil, né? Na final do Mundial, assim, o que você lembra daquele jogo? E se surpreendeu o nível do Palmeiras? Não me surpreendeu porque primeiro que já sabia que eles viriam com muita vontade, e a qualidade do time deles também, o que eles vêm fazendo, é nítido que o time deles tem qualidade. Então, sinceramente, não me surpreendeu. Eu esperava um jogo difícil e no fim fiquei feliz pela conquista do título, mas de me surpreender, não, nem um pouco. E foi um título bastante comemorado pelo Chelsea, né? Eu vejo até no museu do clube que a gente foi lá, tal, eles realmente valorizam, não é essa coisa de que eles não ligam. Não tinha também, né? Então, tinham perdido já. Se eu não me engano, pro Corinthians, né? Não, uma vez. Pro Corinthians, Então, tinham perdido já, e aí acabaram, acredito eu, entendendo, né, a importância do título, e a gente ficou muito feliz com a conquista. Para vocês sul-americanos ainda é mais fácil é importante isso aí, gente. Eu quero ser campeão, a gente falou, vocês queriam muito. A gente não muito, a gente falou bastante, conversamos bastante no vestiário, conversamos bastante com os atletas lá, com os jogadores. O treinador teve uma peça muito importante, foi uma peça muito importante nisso, mostrando a importância daquele título, né? Porque talvez às vezes aqui os jogadores daqui talvez não entendam a grandeza, né? Sim. E o treinador foi muito bem nisso, sinceramente, o Tuchel. Jorginho, vamos partir para o bate-pronto aqui para nossa parte final. Perguntas e respostas rápidas. Quer saber, seu ídolo de infância? O primeiro, porque muda, né, quando você é criança. Não, pode ser todos aí. Então tá, começou pelo Ronaldinho. O Fenômeno. O Fenômeno. Você falou que eu sou novo, mas nem tão novo. Não, você é mais novo que eu, pô. O meu ídolo também é o Ronaldo. Assim, disparado. Ronaldo, depois Ronaldinho. Aí Ronaldinho, Kaká. E depois quando eu mudei de posição um pouquinho, porque eu jogava mais na frente, né? Aí quando me colocaram ali mais pra trás, aí eu comecei a observar bastante o Pirlo e o Xavi. Então pra mim viraram... mais que ídolos, eu diria mais uma referência, né? Você teve a chance de enfrentá-los, né? O Xavi não, o Pirlo sim. O Pirlo sim. Na seleção não coincidiram, ele já não estava indo mais, né? Não. Mas o Pirlo, a primeira vez que eu joguei contra, eu estava no Verona, quando a gente subiu para a Série A, e aí o treinador me colocou até fora de posição para eu marcar ele individual. Falou, não, você vai ficar com ele. Eu fiquei meio assim, né? Aí no campo, assim, pô, você entra em campo, você olha sua referência quando você era criança, assim, pô, foi bem bacana. Mas deu pra marcar? Conseguiu anular ele esse jogo? Não? Foi consegui, difícil. porque eu também não toquei na bola. Você só fez isso, né? Aí, pra onde ele ia, eu tava com ele ali. Aí depois ele foi substituído. Certo. Jorginho, o gol mais bonito da sua carreira?
mais bonito, eu acredito que tenha sido agora contra o Aston Villa. Contra o Aston Villa, né? Foi importantíssimo. Muito no finalzinho do importante. jogo, né? O contexto todo, né? Foi sensacional. Não me deram o gol, mas pra mim é meu gol, então não, pra mim esse tipo de gol tem que ser de quem chutou, pô. A bola bateu no Martínez, né? Entrou. O jogo mais especial da sua carreira? Aí tu me pega, cara. Vou ter que colocar as duas finais, não consigo escolher uma. Não dá pra escolher, não, certo, não justo. Adversário mais difícil de marcar? No momento, Manchester City. E um jogador, tem um jogador assim que você teve que marcar e que te deu muita dificuldade? Messi. Aí não tem jeito, né? Qual que é a torcida que mais te impressionou na Europa como adversário, assim, mais fez pressão? Acredito Anfield. Do Liverpool, é mais difícil. O William falou a mesma coisa. O melhor técnico com quem você trabalhou? O Sarri mesmo, você falou que foi o que mais te desenvolveu, né? Mas o melhor, assim. Não. Posso colocar dois? Pode. Arteta e Tuchel. O Arteta tem pouco tempo. Foi só agora, né, que vocês trabalharam? Não trabalharam antes? Não. O que ele tem de especial, assim? A pessoa que ele é e a organização que ele tem, tanto como dentro do clube, como em campo, como em treinamentos, como ele planeja a estratégia para o jogo, a semana, né? A semana de como ela é programada é fantástico. Companheiro mais engraçado no vestiário? Agora? Não, na vida toda. Ai, cara, na vida toda. É muito. Você tô é velho, resenha cara. também, né? Você então, não posso falar, não posso falar. Cara, tive vários, não sei. Bota um aí, lembra um que talvez as pessoas não imaginem que seja. Cucurella. Cucurella, figura? Muito figura. Muito engraçado. Ele até ficou surpreso com a sua saída, né? Teve um vídeo que vazou, né? O Jorginho saiu. E agora para fechar as metas para a próxima temporada? Ganhar o máximo de jogos possíveis. Eu não costumo pensar muito longe assim, sabe? Acredito que para chegar lá você tem que passar por coisas aqui. Certo. Se você olha lá sem olhar para essas daqui, aí você acaba meio que perdendo o foco. Então certo. Eu costumo focar mais no que está mais próximo. Então, próximo jogo. Obviamente que a gente sempre joga para ganhar, para chegar longe nas competições e tudo mais. Mas não coloco como objetivo principal, assim, porque, na minha opinião, acaba perdendo um pouco o foco, sabe? Certo. Mas estará na Champions League, no nosso guia dos europeus, em destaque o Arsenal e boa sorte, Jorginho. Obrigado. Prazer mesmo estar aqui na sua casa. Valeu. Convido vocês para os próximos programas da série aqui na Inglaterra. Em breve tem mais. Valeu, gente.